A verdade é que, tratando-se de horror cósmico, nada do que foi escrito conseguirá fazer a mínima menção do que realmente vai acontecer quando eles chegarem. Para terminar o fevereiro cósmico, eu decidi trazer o conto de outro escritor, já que eu passei o mês inteiro trazendo histórias de Howard Phillips Lovecraft. Ele é mais conhecido pelo O Grande Deus Pan. Seu nome, Arthur Machen. E o conto de hoje é Fora da Terra. Narração, Marcelo Fávaro. Houve uma espécie de reclamação confusa em agosto passado sobre o mau comportamento das crianças em certos balneários galeses. É difícil rastrear esses relatos e rumores vagos até as suas fontes e origens. Ninguém tem melhor razão para saber disso do que eu. Eu não preciso ir além das antigas bases aqui, mas temo que muitas pessoas desejam, a essa altura, nunca ter ouvido o meu nome. Mais uma vez, um número considerável de pessoas estimáveis está preocupando-se de maneira bastante sombria, do meu ponto de vista, pelo menos, com o meu eterno bem-estar. Elas me escrevem cartas, algumas em amável protesto, implorando-me que não prive as pobres almas de coração doente do pouco conforto que possuem em meio às suas tristezas. Outros me enviam panfletos e folhetos rosa com alusões à filha de um conhecido cônego. Outros são violentos e anonimamente abusivos. E então, em imprensa aberta, na justa forma de um livro, o Sr. Begbie lidou comigo de uma forma correta, porém dura, como não posso deixar de pensar. E mesmo assim, foi tudo tão inocente, se não casual da minha parte. Em uma pobre linha de prosa, fiz apenas encenar o meu indiferente sibilo no Evening News, porque eu queria fazê-lo, porque eu senti que a história do arqueiro deveria ser contada. Um inventor de fantasias é uma criatura miserável, sabia? Só Deus sabe, quando o mundo todo está em guerra. Mas pensei que nenhum dano seria feito, de alguma forma, de qualquer forma, se eu testemunhasse a maneira da arte fantástica, minha crença na glória heróica da legião inglesa que voltou de mãos lutando e triunfando. E então, de uma forma ou de outra, foi como se eu tivesse apertado um botão e colocado em ação um mecanismo terrível e complicado de rumores que fingiam ser verdadeiros, de fofocas que se apresentavam como evidências, de fuxicos selvagens nos quais bons homens acreditavam firmemente. O suposto testemunho dessa filha de um cônego tomou as revistas locais de assalto e desfrutou também da fé de teólogos dissidentes. A filha negou qualquer conhecimento sobre o assunto, mas as pessoas ainda citavam suas supostas palavras acertadas, e as questões foram confundidas com contos, provavelmente verdadeiros, de alucinações dolorosas e delírios de nossos soldados em retirada, homens fatigados e estilhaçados à beira da morte. Tudo ficou pior do que os mitos russos, e como nas fábulas dos russos, parecia impossível seguir as correntes de ilusões até a fonte, ou fontes. Quem foi que disse que a senhorita M conhecia os dois oficiais que... etc. Eu suponho que jamais conheceremos o nome desse mentiroso. E assim eu ouço dizer, será com este estranho caso das crianças problemáticas daquela cidadezinha litorânea galesa, ou melhor,
de um grupo de pequenas cidades e vilas situadas dentro de uma certa seção ou zona que não indicarei com mais precisão do que eu posso, uma vez que eu amo aquele país e com minhas experiências recentes com o arqueiro, que eu aprendi que nenhuma história é boba demais para ser acreditada. E eu acho que vocês deveriam guardar também esse ensinamento. Nenhuma história é boba demais para ser acreditada. É claro que, bem, para começo de conversa, ninguém sabia como essa fofoca estranha e maliciosa se originou. Até onde eu saiba, assemelhava-se mais ao mito russo do que à história dos anjos de Mons. Ou seja, o rumor precedeu a impressão. A coisa era falada aqui e ali, passada de carta em carta, muito antes que os jornais ficassem cientes da sua existência. E aqui muito se assemelha ao caso de Mons, Londres e Manchester, Leeds e Birmingham. Murmuravam coisas vagas e desagradáveis, enquanto os pequenos vilarejos em questão se aqueciam inocentemente ao sol de uma prosperidade completamente incomum. Nessa última circunstância, como alguns acreditam, deve-se buscar a raiz da questão. É bem sábio que certas cidades da costa leste sofriam com o pavor dos ataques aéreos e que boa parte de seus visitantes habituais rumou para oeste pela primeira vez e, portanto, há uma teoria de que a costa leste foi mesquinha o suficiente para circular relatórios contra a costa oeste por pura malícia e inveja. Pode ser verdade, eu não finjo saber porque, bem, mas aqui está uma experiência pessoal, tal como é, que ilustra a maneira como o rumor circulou. Eu estava almoçando um certo dia na minha taverna da rua Fleet. Bem, isto ocorreu no início de julho, quando um amigo meu, um procurador da Sergeant's Inn, entrou e se sentou à minha mesa. Começamos a conversar sobre férias e o meu amigo Edins me perguntou para onde eu iria. Ao mesmo lugar de sempre, respondi. Manavon, você sabe que sempre vamos para lá. Mesmo? Disse o advogado. Eu pensava que essa costa tinha mudado bastante. Minha esposa tem uma amiga que ouviu dizer que o lugar não é mais como antes. Fiquei surpreso de ouvir isso, incapaz de perceber como uma vila como Manavon poderia ter mudado. Eu a conheci há 10 anos e nesse tempo sempre houve acomodações para cerca de 20 visitantes. E eu não acreditava que fileiras inteiras de casas de hospedagem tivessem aparecido desde agosto de 1914. Mesmo assim, fiz a pergunta para Eds. Turistas? Perguntei, sabendo primeiramente que os turistas odiavam a solidão do campo e do mar. Em segundo lugar, que não há cidades industriais a uma distância barata e fácil. E em terceiro, que as ferrovias não estavam emitindo bilhetes de excursão durante a guerra. Não exatamente turistas, respondeu o advogado. Mas a amiga da minha esposa conhece um clérigo que diz que a praia de Tremaine não é mais nem um pouco agradável. E Tremaine fica a apenas alguns quilômetros de Manavon, não é? Não agradável de que forma? Continuei minha observação. Palhaços? Performance? Coisas assim? Eu sentia que não podia ser isso, pois as pedras solenes de Tremaine teriam petrificado o mais animado dos palhaços. Ele teria congelado em um penhasco na praia, e as gaivotas carregariam sua canção e a tornariam um lamento pelas solitárias cavernas estrondosas de frente para Avalon. Edis disse que não tinha ouvido nada sobre artistas, mas compreendia que, desde a guerra, as crianças de todo o distrito haviam ficado totalmente fora de controle. Boca suja, sabe? Disse ele. E todo tipo de coisa. Piores do que as crianças das áreas pobres de Londres.
Ninguém quer que sua esposa ou seus filhos ouçam conversas de tão baixo calão em qualquer hora que seja, menos ainda durante as férias. E estão dizendo que Castelcoche anda impossível. Nenhuma mulher decente seria vista lá. Eu disse: realmente, um grande problema, uma grande pena. E mudei de assunto. Mas não consegui entender de alguma forma, na verdade de forma alguma. Eu conhecia Castelcoche muito bem, uma pequena enseada protegida pelas dunas de falésias de arenito vermelho, ricas em vegetação. Um riacho de água fria corre por lá, descendo até o mar. Há ruínas de um castelo normando, uma igreja muito antiga e a aldeia dispersa. É de todo um lugar de paz, de tranquilidade e grande beleza. As pessoas ali, tanto as crianças como os adultos, não eram apenas pessoas decentes, mas corteses. Se alguém agradecesse a uma criança por abrir um portão, seguiria-se a inevitável resposta: pois disponha, senhor. Eu não consegui entender mesmo. Não acreditei nas histórias do advogado. Pela minha vida eu não consegui ver aonde ele queria chegar. E, para evitar todo mistério desnecessário, posso também dizer que minha esposa, meu filho e eu fomos a Manavon em agosto passado e tivemos férias maravilhosas. Na época, certamente não tivemos nenhum tipo de aborrecimento e nem percebemos nada de desagradável. E depois disso, eu confesso, ouvi uma história que me intrigou e ainda me intriga. E essa história, se for aceita, pode dar sua própria interpretação a uma ou duas circunstâncias que pareciam em si mesmas bastante insignificantes. Porém, durante todo o mês de julho, deparei-me com traços de rumores malignos afetando esse canto mais gracioso da terra. Alguns desses rumores eram repetições da fofoca de Eds. Outros ampliavam a vaga história que ele me contara e a tornava mais definitiva. Bem, é claro, nenhuma evidência em primeira mão estava disponível. Nunca há evidências de primeira mão nesses casos. Mas A conhecia B, que tinha ouvido de C, que a filhinha de seu primo de segundo grau tinha sido atacada e espancada por uma matilha de jovens galeses selvagens. Então as pessoas citavam um médico que tinha um consultório em uma cidade conhecida como Midlands, que confirmava que Tremaine era um poço de depravação juvenil. Diziam que a evidência de um médico responsável era final e convincente, mas não se preocupavam em descobrir quem era o médico, ou se havia mesmo algum médico, ou qualquer médico relevante para o assunto. E então a coisa começou a sair nos jornais de uma maneira meio oblíqua e indireta. As pessoas citavam o caso dessas crianças más imaginárias de forma a apoiar suas visões educacionais. Um disse que esses infelizes pequeninos teriam se comportado muito bem se não tivessem tido qualquer educação. A oposição declarou que as escolas de educação especial os reformariam rapidamente e os tornariam cidadãos admiráveis. E então as pobres crianças de Arfonshire pareceram se envolver em disputas sobre a desestabilização galesa e na questão dos mineiros, e o tempo todo eles estavam se comportando de maneira educada e admirável, como sempre se comportaram. O tempo todo eu soube que tudo aquilo era uma grande bobagem, mas não conseguia entender o que significava, ou quem estava puxando os fios dos rumores, ou por que o faziam. Comecei a me perguntar se a pressão, a ansiedade, o suspense de uma guerra terrível haviam perturbado a opinião pública, a ponto de estar pronta para acreditar em qualquer fábula, para debater as razões de acontecimentos que nunca haviam ocorrido. Por fim, as coisas bastante incríveis começaram a ser sussurradas. Os filhos dos visitantes não só haviam sido espancados, mas também torturados. Um menino foi encontrado empalado em uma estaca em um campo solitário perto de Manavon. Outra criança
foi atraída para a destruição nas falésias de Castelcoche. Um jornal londrino enviou sem alardes um bom homem a Afon para investigar. Ele ficou por lá uma semana e no final desse período voltou ao escritório e, em suas próprias palavras, abre aspas, jogou a história toda fora, fecha aspas. Não havia uma palavra de verdade, disse ele, em nenhum desses rumores, nenhum vestígio de uma base para as formas mais brandas de toda essa fofoca. Ele nunca tinha visto um país tão bonito, nunca conhecera homens, mulheres ou crianças mais agradáveis. Não havia um único caso de alguém que ficara aborrecido ou perturbado de alguma forma. E mesmo assim a história se alargou e cresceu de forma ainda mais monstruosa e inacreditável. Eu estava ocupado demais observando o progresso do meu próprio monstro mitológico para prestar atenção. Um escrivão municipal da cidade de Tremaim, onde a lenda finalmente tinha chegado, escreveu uma breve carta à imprensa negando com indignação que houvesse o mais leve fundamento para rumores desagradáveis que ele sabia estavam circulando. E foi nessa época que fomos para Manavon e, como eu disse, nos divertimos muito. O clima estava perfeito, azuis do paraíso nos céus, os mares todos uma maravilha cintilante, verde oliva e esmeralda, roxos ricos, safiras vítreas brilhando pelas rochas. Ao longe uma névoa de luzes e cores mágicas onde o mar encontrava o céu. O trabalho e a ansiedade me atormentavam. Eu não podia imaginar nada melhor do que descansar à beira da costa, encontrando um bálsamo infinito e refrescando-me no grande mar diante de mim, nas flores minúsculas ao meu lado. Ou então descansávamos toda a tarde de verão em uma plataforma no alto das falésias cinzentas e observávamos a maré subindo e descendo sobre as rochas e ouvíamos seu estrondo nas depressões e cavernas abaixo. E depois, como eu disse, houve uma ou duas coisas que me impressionaram, mas durante as férias elas não foram nada. Você vê um homem com um chapéu branco estranho passar e pensa pouco ou nada a respeito. E depois, quando você ouve que um homem, usando exatamente esse chapéu, cometeu um assassinato na rua seguinte, 5 minutos antes, dá àquele chapéu um certo interesse e significado. Crianças engraçadas. Foi a frase que meu filho usou. E comecei a achar que elas eram de fato engraçadas. Se há alguma chave para compreender esse estranho assunto, eu acho que ela pode ser encontrada em uma conversa que eu tive há pouco tempo com um amigo meu chamado Morgan. Ele é galês e um sonhador. E algumas pessoas dizem que ele é como uma criança que cresceu, mas que não o fez como os outros filhos dos homens. E embora eu não soubesse, enquanto eu estava em Manavon, ele passava suas férias em Castelcoche. Ele era um homem solitário e gostava de lugares solitários. E quando nos encontramos no outono, ele me contou como, dia após dia, ele carregava pão, queijo e cerveja em uma cesta até um promontório remoto naquela costa, conhecido como Velho Acampamento. Lá, muito acima das águas, estão solenes paredes antigas, coberturas de turfa, circunvalações arredondadas, suavizadas com o passar de muitos milhares de anos. Em uma das extremidades desse lugar tão antigo há um túmulo, uma torre de observação, talvez, e embaixo dele se esconde uma vala verde enganadora que parece serpentear até o coração do acampamento. Mas na realidade ela acaba descendo para uma rocha íngreme e um precipício sobre as águas. A esse lugar Morgan ia diariamente, como ele disse, para sonhar com Avalon, para se purificar da corrupção fumegante das ruas. E assim como me disse, foi com um horror singular que uma tarde, enquanto ele cochilava e sonhava e abria os olhos de vez em quando para assistir ao milagre e à magia do mar, enquanto ouvia os murmúrios das ondas,
Sua meditação foi interrompida por uma explosão repentina de gritos horríveis e estridentes. Gritos de crianças também, mas crianças do tipo mais rasteiro. Morgan disse que o próprio tom de voz deles o fizeram estremecer. Eles eram para os ouvidos o que o lodo é para o toque. E então as palavras, toda a baixeza, toda a abominação imunda da fala, blasfêmias que nos atingem como golpes sob aquele céu que afundaram nas profundezas puras e brilhantes, contaminando-os. Ele ficou perplexo. Espiou por cima da parede verde do forte e lá na vala viu um enxame de crianças fedorentas, criaturinhas horríveis e atrofiadas, com rostos de velhos, inchados, olhinhos encovados e maliciosos. Foi pior que descobrir um ninho de cobras ou vermes. E não, ele não descreveria o que elas estavam fazendo. Leia sobre a Bélgica, disse Morgan, e pense que eles não poderiam ter mais do que 5 ou 6 anos. Não havia infâmia, ele disse, que eles não tivessem perpetrado. Não se privaram de nenhum dos horrores da crueldade. Eu vi sangue escorrendo como de uma fonte enquanto gritavam e riam, mas eu não consegui encontrar a marca desse sangue na grama mais tarde. Morgan disse que os observara e que não conseguira emitir uma palavra que fosse. Era como se uma mão tivesse tapado sua boca, mas enfim ele encontrou sua voz e gritou com eles. E eles explodiram em uma gargalhada obscena e gritaram de volta para ele e se espalharam para fora da vista. Ele não conseguiu localizá-los. Acredita que tenham se escondido nas samambaias profundas atrás do velho acampamento. Às vezes eu não consigo entender, meu senhorio, em Castelcoche, Mormon continuou. Ele é o dono do correio local e tem uma pequena fazenda. É um sujeito decente, agradável e bem comum. Mas de vez em quando ele fala de um jeito esquisito, sabe? Eu estava contando a ele sobre essas crianças bestiais e me perguntando quem elas poderiam ser, quando ele começou a falar em galês, algo como a batalha dura para todos sempre, e as pessoas se deleitam com isso. Foi o que disse Morgan, e estava evidente que ele não compreendia nada. Mas essa estranha história trouxe de volta uma ou duas circunstâncias incomuns de que eu me lembrei. A questão do meu filho se afastando mais de uma vez, se perdendo entre as dunas de areia e voltando gritando, evidentemente muito assustado e balbuciando sobre crianças engraçadas. Não demos atenção, não nos preocupamos. Eu acho, em ver se havia... A gente não foi ver se havia criança vagando pelas dunas ou não. Estávamos acostumados às invenções do menino, mas... Depois de ouvir a história de Morgan, fiquei interessado e escrevi um relato sobre o assunto para o meu amigo, o velho Dr. Detroit, de Waterford. E ele me respondeu. Eles eram apenas visíveis e audíveis às crianças, ou àqueles que agem como crianças. E assim... Aqui reside a explicação para o que o primeiro te intrigou. Os rumores, de onde surgiram? Surgiram das fofocas dos infantários, de pedaços das conversas meio articuladas das crianças sobre os horrores que não entendiam, sobre palavras que envergonhavam suas babás e mães. Estes pequenininhos que vêm da terra se erguem e se alegram nestes nossos tempos, pois ficam contentes, como disse o galês, quando descobrem que os homens seguem seus passos. Fim do conto. De Arthur Machen. Comentário com Marcelo Fávaro, narrador. Pois bem, meus queridos amigos, se tem uma coisa que eu gosto é de histórias
em praias estranhas, povoados pequenos estranhos e principalmente com crianças estranhas. Contos de terror, histórias de terror têm que ter estranhas crianças. Maldosas nesse caso aqui, né? E aparentemente vistas apenas por outras crianças ou adultos infantilizados, aí de uma maneira simplória explicando, né? Eu particularmente adorei o conto, gostei mais ainda desse final aí meio no ar, né? Bem interessante mesmo, bem interessante. Esperava, é claro, né, ele chegar a esse vilarejo e ver as crianças maldosas, tal, né? Mas o conto não necessariamente precisa ser assim, né? Ter começo, meio e fim, como é o caso de um romance. No entanto, esse aqui é um conto chamado Fora da Terra, é um conto extra no próprio livro do grande Deus Pan, que foi difícil achar os contos aqui do Arthur Machen. Consegui achar este. O que acharam? E você? Tem medo de crianças? De uma maneira geral. Diz que tem um nome para isso, né? Que é o medo de crianças, né? É tratado pela psiquiatria. E eu imagino que deve ser assustador, né? Imagine um professor com essa... Poxa, com essa aversão, né? Chega a ser até não só um medo. De toda forma, tá aí um lugar que eu teria medo de ir. Um lugar onde as crianças engraçadas são maldosas. Até a próxima. E podem fechar o caixão do fevereiro cósmico.